Muito bem, eu sou o pastor Douglas Lindvai, pastor da Igreja Bíblica de Rio Verde, e esse é o canal da nossa igreja, e nós estamos aqui numa série de estudos na carta de Paulo aos Filipenses. No último vídeo, nós estivemos aqui fazendo uma rápida introdução, algumas importantes considerações introdutórias acerca desta importante epístola, conhecida nomeada por muitos como a Epístola da Alegria. E hoje nós vamos estar aqui estudando os 8 primeiros versículos desta carta. E eu quero estar colocando um título nesse breve estudo que nós estaremos fazendo a partir de agora, e o título é Oração, Gratidão e Afeição pelos Filipenses. Vamos considerar esses versículos? Versículos 1 e 2, Paulo escreveu: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos com os bispos e diáconos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Aqui no primeiro versículo nós temos o autor da carta se identificando, é o apóstolo Paulo. E nós vemos que Paulo não está escrevendo esta carta sozinho. Seu filho na fé, seu fiel cooperador, companheiro em algumas viagens missionárias, Timóteo, está juntamente com o apóstolo. Nós não sabemos ao certo se Timóteo, de alguma forma, participou ativamente da escrita, da redação dessa carta, se ele e Paulo trocaram ideias acerca do que escrever para os filipenses. O mais provável, o que normalmente os estudiosos conjecturam, é que Paulo ditou a carta e Timóteo a escreveu. Timóteo funcionou como uma espécie de secretário, de escritor, de amanuense para o velho apóstolo Paulo. É interessante que Paulo era um apóstolo de Cristo e Timóteo ele é designado nas Escrituras como um evangelista. Apóstolo, a função máxima dentro do corpo de Cristo, né, uma alta hierarquia, vamos dizer assim, e evangelista também uma função muito importante no corpo de Cristo. No entanto, eles são apresentados aqui como servos do Senhor Jesus Cristo. Uma tradução mais apropriada, segundo os especialistas no grego bíblico, seria escravos do Senhor Jesus Cristo. Então, esses dois homens de Deus se apresentam de uma forma bastante humilde. Eles não se apresentam aqui como apóstolos e evangelistas, eles se apresentam como escravos de Cristo, como servos do Senhor Jesus Cristo. E quando nós lemos a Epístola aos Filipenses, nós vemos que isso não foi por acaso. Havia um propósito para Paulo e Timóteo se apresentarem assim. Nós vemos que a igreja de Filipos, ela estava sofrendo com um sério problema, o problema do orgulho. E o orgulho havia afetado até mesmo alguns obreiros daquela igreja, uma parte da liderança daquela igreja. Então, Paulo, ele dá um exemplo de humildade aqui. Ele já começa a trabalhar essa questão do orgulho presente em muitos filipenses. Ele não se apresenta como apóstolo, ainda que ele assim fosse, ele se apresenta como um escravo de Cristo, como um servo do Senhor Jesus. Ele e Timóteo. É interessante que sempre quando nós pegamos a Bíblia e nós lemos as epístolas de Paulo, nós vemos que normalmente no início está lá Epístola de Paulo, Epístola de São Paulo, a igreja tal. E quando nós lemos o primeiro versículo de algumas dessas epístolas, nós vemos que nem sempre Paulo escreveu essas epístolas sozinho. Sempre ou muitas vezes havia a presença de outros obreiros de Deus juntamente na companhia do apóstolo Paulo. Aqui é Timóteo.
E em mais outras cartas, 4 ou 5 cartas, nós vemos também a presença de Timóteo juntamente com Paulo na redação dessas cartas que nós recebemos como palavra de Deus, que nós temos como livros canônicos que servem de regra e fé e prática para nós cristãos. Então, Paulo e Timóteo estão escrevendo aos santos que estão em Cristo Jesus. Essa palavra santo, às vezes nós pensamos que se aplica apenas àquela pessoa que tem uma moral extremamente elevada, uma moral cristã extremamente elevada, uma pessoa capaz de realizar grandes feitos em nome de Cristo, mas o uso neotestamentário da palavra se aplica a todo aquele que está em Cristo Jesus, aquela pessoa que entregou sua vida a Cristo, que foi separada por Cristo, que está introduzida no corpo espiritual de Cristo, essa pessoa é um santo. Então, quando Paulo diz aos santos que estão em Filipos, ele não está pensando em uma categoria especial de cristão. Ele está pensando em todos os cristãos que compõem a igreja de Filipos. E aí ele cita aqui a liderança da igreja. Ele fala acerca dos bispos e os diáconos. Os bispos eram aqueles supervisores espirituais do rebanho, superintendentes do rebanho. E os diáconos, aquelas pessoas que realizavam um serviço mais material, digamos assim, em meio ao povo de Deus. A grosso modo, basicamente, essas eram as duas funções eclesiásticas em uma congregação no primeiro século. Os bispos, que no Novo Testamento também são chamados de pastores, anciãos e presbíteros, é a mesma função. Bispo, pastor, presbítero, ancião, não tem diferença. E os diáconos, aqueles que cuidavam do serviço espiritual, prioritariamente, e aqueles que cuidavam do serviço material da igreja, prioritariamente. Não que um pastor não pudesse, lá de vez em quando, se ocupar em algum serviço material e um diácono, lá de vez em quando, se ocupar com um serviço espiritual. Mas, prioritariamente, os pastores, os bispos, cuidavam do aspecto espiritual e os diáconos cuidavam do aspecto material. É interessante que nesse primeiro versículo, Paulo ele pensa primeiramente nos crentes para depois pensar na liderança. Isso é interessante porque muitas vezes nós invertemos a ordem desse assunto. Nós colocamos em primeiro lugar a liderança e depois nós pensamos na igreja. Muitas vezes, de modo equivocado, errôneo, achamos que a igreja existe por causa da liderança, quando biblicamente é totalmente o contrário. A liderança existe por causa da igreja. O pastor existe por causa do rebanho. O rebanho, ele é anterior ao pastor. O rebanho, ele é mais importante do que o pastor. E Paulo tem consciência disso. Por isso, ele coloca as coisas na ordem correta. Primeiramente, a igreja, depois a liderança da igreja. No versículo 2, ele diz: graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Então ele começa aqui com a sua tradicional saudação: graça e paz. No mundo grego, era comum as pessoas desejarem graça. E no mundo judaico, na cultura judaica, nós conhecemos o tradicional shalom. Então, Paulo, ele une a tradicional saudação grega com a tradicional saudação judaica. Graça e paz. Graça é todo o favor imerecido, espontâneo e bondoso de Deus para conosco. E a paz é aquela calmaria, é aquela tranquilidade que nós desfrutamos, primeiramente com Deus, consigo mesmo, com o próximo, proveniente da nossa redenção, do nosso resgate em Cristo Jesus. E é interessante a ordem das palavras. Ele diz graça e depois paz. Porque a graça de Deus é a causa da paz de Deus em nossa vida.
Primeiramente, nós precisamos ser alvos da graça de Deus. Se nós somos atingidos pelo favor imerecido de Deus, se a graça de Deus ela nos alcança, inevitavelmente a paz de Deus será um fruto dessa graça em nossa vida. Então, Paulo diz que a graça e a paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês, filipenses. Paulo está desejando algo maravilhoso na vida dos irmãos filipenses. Ele está desejando graça e paz da parte de Deus e da parte do Senhor Jesus Cristo. Perceba que Paulo aqui, ele associa a pessoa de Cristo com a pessoa de Deus Pai. Então, isto é um indicativo de que Paulo entendia que o Senhor Jesus Cristo, ele faz parte, ele compõe a divindade juntamente com Deus Pai e entendemos, nós que somos trinitarianos, juntamente com a pessoa do Espírito Santo. Mas aqui aparece a pessoa do Pai e a pessoa do Filho. Vejamos agora os versículos 3, 4 e 5, onde o apóstolo Paulo escreveu: Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Então Paulo ele estava preso, muito provavelmente na cidade de Roma, outras cidades, como nós vimos no estudo anterior, são possíveis, mas normalmente essa prisão ela é identificada na cidade de Roma por parte dos estudiosos. Então Paulo está centenas e centenas de quilômetros distante dos filipenses. E quando ele pensa nos filipenses, ele se enche de amor, ele se enche de afeição, ele se enche de alegria. E o que ele pode fazer pelos filipenses estando distante, impossibilitado de estar com eles? Basicamente duas coisas. A primeira é orar, e é o que ele faz muito. Ele diz aqui que todas as vezes que ele traz à memória os filipenses, ele fica grato a Deus pela vida deles, ele se enche de alegria e ele passa a fazer súplicas, rápidas orações intercessórias em favor dos filipenses. E a segunda coisa que o apóstolo pode fazer é escrever para eles, e é justamente isso que ele está fazendo aqui. Então ele diz: olha, eu dou graças a Deus pela vida de vocês. Quando eu penso em vocês, eu oro por vocês, agradecendo pela existência de vocês, pela participação de vocês no meu ministério. Porque vocês são uma bênção de Deus na minha vida, no meu ministério. Ele vai dizer nesta carta que os filipenses eram a sua coroa, que os filipenses eram a sua alegria. Mas aqui tem um motivo específico para Paulo estar orando e dando graças a Deus pela vida dos filipenses. Está no versículo 5, onde ele diz: pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Então, Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele esteve na cidade de Filipos, a primeira cidade no continente europeu que Paulo proclamou o Evangelho e estabeleceu uma igreja cristã. E desde o início do seu ministério ali, os filipenses se mostraram bastante interessados, dispostos em cooperarem com o ministério de Paulo. Cederam suas casas, suas residências para Paulo estar pregando o Evangelho, para uma igreja estar sendo estabelecida. Tinham o hábito de ajudarem financeiramente o apóstolo Paulo. E agora Paulo está preso, impossibilitado de trabalhar, de angariar recursos para sustentar a si próprio, sua vida, seu ministério. E o que os filipenses fazem? Enviam através de Epafrodito uma oferta para estar ajudando Paulo. Então Paulo percebe que desde o primeiro momento em que ele conheceu os filipenses até o presente momento em que ele está escrevendo essa carta, sempre eles cooperaram com ele para a pregação do Evangelho. E por isso Paulo é grato a Deus pela vida dos filipenses. Versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo.
a certeza que Paulo tinha em relação aos membros da igreja de Filipenses. Deus havia começado uma boa obra entre eles. E esta boa obra, ela não seria abandonada pelo Todo-Poderoso. Deus, na sua graça, no seu poder, havia iniciado um trabalho de redenção em Cristo Jesus na vida daquelas pessoas. E Paulo tinha a certeza, ele diz: estou certo, estou convicto, estou seguro de que Deus vai terminar a boa obra que ele começou em vocês. Isso nos fala, irmãos, acerca da segurança da nossa salvação. Uma doutrina controvertida, controversa, polêmica, debatida, odiada, rechaçada por muitos no seio da igreja. De que nós podemos ter segurança da nossa salvação em Cristo Jesus. Há aqueles que dizem que é impossível nós termos certeza, segurança da nossa salvação. Aqueles que dizem que é possível perdermos a nossa salvação. Encontramos esse pensamento entre os católicos, entre os pelagianos, semipelagianos, entre os arminianos, entre os wesleyanos, que é uma variação do arminianismo, e muitos outros. Nós entendemos que as Escrituras, o ensino de Cristo e dos apóstolos é que nós podemos ter certeza, segurança da nossa salvação, se verdadeiramente fomos alcançados pela graça de Cristo, regenerados pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. E o apóstolo Paulo estava convencido de que a conversão dos filipenses havia sido uma conversão real. E por isso Deus levaria a cabo a salvação dos filipenses. Paulo se fundamenta na fidelidade de Deus. Paulo se fundamenta nas promessas deste Deus que é fiel, no poder de Deus. Paulo se fundamenta no projeto de Deus. Quando nós olhamos para o plano redentor de Deus, um plano eterno, quando nós olhamos para as promessas de Deus e que essas promessas, elas são firmes, elas são sustentadas pelo poder, pela fidelidade, pela soberania de Deus, nós podemos ter certeza que Deus irá levar a cabo a nossa salvação. Não é o meu propósito apresentar um estudo aqui sistemático dessa questão, mas apenas um ponto para os irmãos pensarem. A Bíblia diz que se nós crermos no Senhor Jesus Cristo, nós temos a vida eterna. Em diversos versículos aparece no presente. A Bíblia não diz terá a vida eterna, embora em alguns textos ela apresente no futuro esta promessa, porque ela já está pensando no término da obra da redenção em Cristo. Mas em diversos textos aparece no tempo presente. Por exemplo, 1 de João, capítulo 5, versículos 12 e 13. Lá está escrito que aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, ele tem a vida eterna. Ou seja, a partir do momento que eu me arrependo dos meus pecados e creio no Senhor Jesus Cristo, eu já tenho a vida eterna. Eu estou de posse da vida eterna. Aí olha como esta vida é qualificada. Ela é qualificada como a vida eterna. Eterna. Então, a vida que eu estou recebendo é uma vida eterna. Uma vida eterna é uma vida que não se acaba. Se é uma vida que se acaba, ela não pode ser chamada de eterna. E esta vida eterna, ela não vai começar depois que eu morrer, o Senhor Jesus Cristo voltar, eu ser ressuscitado, receber um corpo glorioso, incorruptível e imortal. A Bíblia diz que ela já começa a partir do momento da minha conversão. Então, se eu recebo a vida eterna e, devido a uma falha moral ou algo do tipo, eu perco esta vida eterna, a vida que eu recebi ela não foi eterna.
porque ela durou menos do que o meu tempo de existência aqui nesse mundo. Então não faria sentido a Bíblia dizer que nós estamos recebendo uma vida eterna. E são muitos outros motivos para nós entendermos que nós podemos ter segurança da nossa salvação. E Paulo, por esse motivo e tantos outros, Paulo estava seguro de que Deus iria levar a cabo a salvação dos filipenses. E nós podemos ter essa segurança se estamos descansando na graça, no poder e nas promessas de Deus. Evidentemente que isso não serve de pretexto, de desculpa para a pessoa viver uma vida relaxada, uma vida de desobediência. Por quê? Se eu creio em Cristo e recebo a vida eterna, recebo também o Espírito Santo. E se Deus habita em mim, e Deus comunica a sua natureza, as suas perfeições, aquelas que são comunicáveis, aqueles atributos que são comunicáveis a mim, se Deus está em mim, evidentemente, eu terei um andar justo, um andar santo, um andar de amor, um andar que agrada a Deus. Não viverei em perfeição, porque ainda a natureza adâmica está ferida mortalmente, mas ela ainda está presente em mim, ela só vai ser erradicada no momento da minha morte. Até a minha sepultura eu terei que carregar o velho Adão. Há duas naturezas, mas a nova natureza é aquela natureza predominante na vida de um verdadeiro, na vida de um genuíno cristão. Versículos 7 e 8, para nós concluirmos o nosso estudo bíblico de hoje. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na defesa e confirmação do Evangelho, porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho em entranhável afeição de Jesus Cristo. É interessante que esse pensamento de Paulo, de que Deus iria concluir a boa obra que ele começou, ele diz: eu penso isso a respeito de todos vocês. A alegria que Paulo sentia ao lembrar dos filipenses e a gratidão que ele tinha a Deus por eles, ele diz: não é por alguns de vocês, é por todos. Então isso é extremamente interessante. Paulo pensa na congregação dos filipenses e todo mundo ali alegrava Paulo. Paulo tinha um amor e um carinho imenso por todos os membros daquela igreja. E aí ele vai dizer assim: eu retenho vocês em meu coração, em meus pensamentos, em meus sentimentos, aqui no meu homem interior, vocês estão presentes, porque todos vocês foram participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na defesa e confirmação do Evangelho. Então, é muito provável que Paulo está se referindo ao seguinte: ele estava preso. Os filipenses levantaram uma oferta para ajudar Paulo em suas prisões. Paulo estava preso para fazer uma defesa do Evangelho. Ele foi preso por estar pregando o Evangelho. Então, em um dado momento, ele seria julgado e ali ele teria a oportunidade de fazer uma defesa formal perante os magistrados, uma defesa do Evangelho. E aquela oferta que Paulo estava recebendo ajudaria Paulo, estando preso, se manter ali na cadeia e ter a oportunidade de se defender. E isso Paulo chama de graça. Né? A oferta dos filipenses e essa oportunidade dele estar preso e defender o evangelho perante os magistrados. Então, olha a perspectiva de Paulo, como é diferente da nossa. Nós entendemos receber uma graça de Deus quando acontece uma coisa muito boa. Você é promovido, você recebe um bom dinheiro, você é curado de uma enfermidade. Aí você diz: eu recebi uma graça de Deus. Agora, Paulo está preso. E ele está preso por pregar o evangelho. E ele vai ter que defender o conteúdo da sua pregação. A existência do seu ministério. Não é uma situação boa.
Não é bom você estar preso, mas Paulo vê que sofrer por Cristo e ter condições de sofrer por Cristo e defender a sua mensagem, Paulo vê isso como uma graça. E todos os filipenses participaram de alguma forma dessa oferta. Então é muito provável que cada um dos membros daquela igreja, seja com muito, seja com pouco, contribuiu com aquela oferta para que Paulo pudesse permanecer, tendo a sua subsistência garantida na cadeia, na prisão. Como eu já disse, na maioria das vezes, os prisioneiros do império, eles não eram mantidos pelo império. Eles dependiam que amigos, parentes, que alguém os sustentasse. E é isso que essa oferta dos filipenses vai fazer com o nosso querido apóstolo. E aí ele diz, porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho. Então ele diz, olha, eu estou com saudade de todo mundo aí. Não tem alguém aí nessa igreja que quando eu penso assim, eu falo, isso aí, não tenho saudade nenhuma dessa pessoa. Ele diz, eu tenho saudades de todos vocês. Entranhável afeição de Jesus Cristo. Entranhável afeição de Jesus Cristo. Essa palavra entranhável é uma palavra usada para se referir aos órgãos internos. Por que Paulo usa essa expressão? Porque quando nós temos fortes emoções, alguma coisa aqui dentro da gente, algum órgão, ele sente. Algumas pessoas é o coração, outras pessoas é o estômago, outras pessoas é o fígado, outras pessoas são o intestino, mas quando nós temos uma forte emoção, um sentimento muito forte, mexe com a gente aqui dentro. E Paulo está dizendo que a saudade que ele sentia dos filipenses mexia aqui com o seu interior. E ele só tinha esse sentimento forte pelos filipenses porque ele estava unido com Cristo. Então, aquilo era fruto da sua união com o Senhor Jesus Cristo. Quando nós estamos verdadeiramente unidos com o Senhor Jesus Cristo, nós temos esse sentimento forte pelo povo de Deus. Nós não somos indiferentes. E aí, quando você pensa nos seus irmãos na fé, você sente alguma coisa forte aqui dentro de você? Tem gente que eu sei que sente muita raiva, né? Mas eu não me refiro a maus sentimentos. Eu me refiro a bons sentimentos. Esse é o nosso estudo de hoje. Nós vemos oração, gratidão e afeição do apóstolo Paulo pelos filipenses. Eu aguardo você no nosso próximo estudo bíblico, onde nós estaremos estudando Filipenses capítulo 1, e estaremos considerando os versículos 9, 10 e 11. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe.